Simão Lopes, juntamente com o Rafael Marques. E hoje a gente recebe com muita alegria, mais uma vez, o querido Humberto. Bom dia, seja bem-vindo. E o tema de hoje, hein, Rafael? Home Equity, é isso mesmo? Home Equity? O que é Home Equity? Quem responde é o Humberto, né? Essa palavra nova, diferente, esse tema aí vez que eu hoje. ouço, Home Equity. É relacionado ao quê? A casa, né? Você imagina que é o quê, Rafael? Menino, eu não faço ideia. Pela primeira vez. Vamos saber do Humberto, que é melhor? Noção. Vamos lá. Fala aí o que é o Home Equity, Humberto, por favor. O Home Equity é a modalidade de crédito que é mais utilizada hoje no mundo. No Brasil tem crescido muito, que é o empréstimo com garantia de imóvel. Nos Estados Unidos é a modalidade número 1, na Europa também, e tem crescido, né? O Brasil é um país emergente e tem absorvido essa modalidade, que nos últimos 4 anos, eu diria que aí foi a que mais cresceu e tende a crescer bastante, devido às facilidades, devido ao fato de ter condições bem diferenciadas de outras modalidades de crédito. Ô, Humberto, qual a diferença entre o financiamento imobiliário e o Home Equity? Lucival, a principal diferença é que no financiamento imobiliário, o crédito ele precisa ser destinado obrigatoriamente para o pagamento do imóvel. Então, no financiamento imobiliário não existe a opção de utilizar o crédito para outra coisa. Ele já é destinado, tanto que ele não entra na conta do tomador, ele vai para a conta do vendedor do imóvel, diferente do Home Equity. No Home Equity, o crédito é disponibilizado para o proprietário do imóvel, que continua com o imóvel na sua posse, e ele tem a liberdade de fazer o que quiser com aquele recurso. Então, essa é a grande diferença. No Home Equity, o valor ele é disponibilizado para o uso de acordo com a necessidade e vontade do tomador. Rafael? Pois é. Quais as principais vantagens do Home Equity? Tá bem certo, né? Isso, falou certo. As principais vantagens são taxas de juros mais baixas, mais baratas do que outros tipos de crédito, devido a haver uma garantia por trás. Então, isso faz com que o juro seja bem mais baixo. Porque o que é que se entende? Quando você vai tomar um crédito, as instituições que ofertam aquele crédito embutem no valor dos juros o risco. E o risco é que faz com que o crédito no Brasil seja tão alto. A gente tem exemplo aí do crédito pessoal, do cheque especial, do cartão de crédito, que o juro ultrapassa 100% ao ano. Por que é tão alto? Porque não tem uma garantia. Já no Home Equity, por haver uma garantia, permite que a taxa de juros ela seja bem mais competitiva e atrativa. Outro ponto interessante são os valores mais altos. No Home Equity, a pessoa ela pode tomar até 60% do valor do imóvel. Digamos que o imóvel ele tenha valor aí, seja avaliado em 1 milhão. Então, ela pode estar tomando de crédito até 600 mil. Nenhuma outra modalidade oferece valores tão altos de crédito como o Home Equity. Claro que isso tudo é atrelado a uma análise de crédito e capacidade de pagamento. Mas a modalidade que oferece os valores mais altos, sem sombra de dúvida, é o Home Equity. Outra coisa interessante é o prazo. No Home Equity, o crédito ele pode ser pago em até 240 meses. Não existe nenhuma outra modalidade, até o consignado, que é muito atrativo também, ele tem seu prazo máximo aí de 72 meses. Já o Home Equity chega a 240. E o detalhe principal, você não precisa vender o imóvel. Às vezes a pessoa está precisando de um dinheiro, ela quer vender o imóvel só porque ela está necessitando fazer algo urgente, acaba vendendo o imóvel mais barato e deixando de ter o bem. No Home Equity, você pode disponibilizar o bem, ter o crédito e continua na posse do seu imóvel. Inclusive, se o imóvel estiver alugado, você continua usufruindo dos valores do aluguel e pode até utilizar esses valores para poder pagar o empréstimo. Facilidade, viu? Humberto, você até explicou
basicamente aqui com relação às taxas, mas especifica para a gente por que as taxas do home equity são as mais baixas que existem no mercado de empréstimo. Elas são as mais baixas? Ótima pergunta, Rafael. Justamente pelo fato de estar atrelado a uma garantia sólida. Então, não existe um bem que seja mais sólido do que um imóvel. Um imóvel, ele não pode ser destruído, não pode ser perdido. Então, quando o tomador coloca aquele imóvel como garantia, o banco tem a segurança que pode fazer aquele empréstimo, porque vai ter uma garantia sólida. E, por conta disso, faz com que as taxas de juros sejam mais baixas. E outra coisa interessante também, como essa modalidade tem crescido muito, e os bancos hoje têm criado uma disputa entre si, a tendência é que as taxas elas venham ser cada vez mais atrativas, devido à garantia ser sólida e devido à concorrência que há entre os bancos. É isso que torna o home equity bastante atrativo. Pode ser qualquer tipo de imóvel com garantia e a partir de qual valor? Tem um valor mínimo e máximo para fazer esse empréstimo? De acordo com o valor também do imóvel, Humberto? Ótima pergunta, Lucival. O valor mínimo de empréstimo no home equity é R$30 mil, mas o valor máximo não existe. Isso vai depender muito da capacidade de crédito e do valor do imóvel e também da instituição, já que são vários bancos hoje que atuam nessa modalidade. E quais os tipos de imóveis? Imóveis comerciais ou residenciais urbanos, ou seja, casas, apartamentos, salas comerciais, lojas, prédios comerciais, terrenos, inclusive, também pode ser utilizado como garantia no home equity. Então, todos esses imóveis se enquadram dentro do perfil. E um detalhe interessante, diferente de um financiamento, no home equity, o imóvel não precisa estar averbado. Às vezes a pessoa tem um terreno, construiu uma casa e não averbou. Para um financiamento não pode, tem que averbar. Verdade. Já no home equity, mesmo sem averbação, o imóvel pode sim ser dado como garantia. Não tem essa exigência, né, de como é feito lá. Na... A flexibilidade no home equity é bem maior do que no financiamento comum. E pode juntar renda com outra pessoa para o home equity? Outro diferencial muito interessante, Lucival. No home equity, a pessoa ela pode estar juntando renda com até 4 pessoas. Eu vou dar um exemplo muito comum que existe no home equity. Um grupo de amigos se reúne e resolve fazer uma construção. E não tem o capital para fazer aquela construção. E um deles possui um imóvel. Então, pega aquele imóvel, que é de um deles, dá-se como garantia, os 4 se juntam e garantem a operação. Então, os 4 vão garantir a operação junto à instituição financeira e o banco libera o valor. E eles vão construir o imóvel que desejam. Após a construção, eles podem ir de imediato quitar. Eu dei esse exemplo porque é um dos exemplos que mais tem sido utilizado para o home equity atualmente, que é justamente no próprio mercado imobiliário. São as pessoas que constroem, que precisam de capital, né? Construir é caro. E às vezes o construtor precisa de capital e ele utiliza bastante a modalidade do home equity para levantar um capital de maneira rápida, barata, e depois ele pode estar quitando e ele fica com o imóvel que construiu. Para ele tem a lucratividade na venda que é muito superior ao juro que ele pagou no curto período no qual ele ficou com aquele recurso. Adorei essa modalidade home equity, viu? Já existe há bastante tempo, mas para mim é uma novidade. Para mim também, né? Eu acredito que para muita gente está nos acompanhando agora. Humberto, explica para a gente quais são os tipos de imóveis, né, que a gente pode usar no home equity. É isso, são os imóveis residenciais urbanos. Né? São salas comerciais, lojas, casa, terreno, apartamento e todo tipo de imóvel urbano. Agora, os que não podem ser utilizados são os imóveis que não são urbanos. Então, eu vou dar exemplo: sítios, chácara, fazendas, indústrias, não pode ser utilizado. A regrinha do home equity é o imóvel precisa ser
urbano, ou seja... Na cidade, digamos assim, no perímetro urbano, não na zona rural, não é isso? Exatamente, no perímetro urbano. Não pode ser na zona industrial nem rural. A industrial também não entra. Industrial também não. Por enquanto, não. Tá. Roberto, e um imóvel financiado pode ser utilizado no home equity? Porque o cidadão já tem aquela missão de pagar o financiamento daquele imóvel, mas ele pode usar esse imóvel financiado para a modalidade de empréstimo? Olha só, a pergunta é muito interessante, Lucival, até porque muitas pessoas que nos ouvem agora, ela tem um imóvel financiado. Por enquanto, não. Porém, já tramita no Congresso uma lei que é o novo Marco das Garantias, na qual o mesmo imóvel ele poderá ser dado como garantia para mais de uma instituição. Por enquanto, ainda não foi sancionado, ainda não está valendo, mas em breve vai estar valendo e vai ser uma novidade que vai impulsionar muito o crédito no Brasil. Mas, no momento, a resposta é não. Se o imóvel está financiado, ele já tem um alienante, que é o banco qual financiou, e não pode ainda ter um segundo alienante. Por isso, só imóveis quitados, no momento, podem ser utilizados para a modalidade de home equity. Olha, eu fiquei maravilhado com as informações, as vantagens do home equity. Mas, diante de tantas vantagens, existe alguma desvantagem dessa modalidade também? Se é que tem? Eu não diria desvantagem, mas eu diria o risco. Né? É importantíssimo, toda vez que você vai tomar algum crédito, você avaliar o risco. Então, a gente observa que, às vezes, a pessoa ela utiliza o crédito somente por ter aprovação e ter aquele crédito disponível. E o crédito ele deve ser utilizado sempre para fazer um investimento, para ser utilizado de maneira saudável e de maneira que venha produzir um retorno satisfatório. Então, como o imóvel ele é dado como garantia, o risco é que, se o pagamento não for feito, o banco ele pode retomar aquele imóvel. O imóvel, toda vez que é feita uma operação, tanto de financiamento imobiliário quanto de home equity, o imóvel fica como garantia para a instituição e, caso não hajam os pagamentos das prestações a partir de 90 dias, assim como no financiamento, a instituição que concedeu o crédito, ela pode estar retomando aquele imóvel. Então, você deve utilizar não só a operação home equity, mas qualquer outro tipo de empréstimo, mediante um estudo preliminar e tendo certeza que aquele pagamento ao qual você se comprometeu está dentro da sua capacidade, você poderá honrá-lo tranquilamente para evitar, assim, ter uma dor de cabeça futura. Para finalizar, a Nobel providencia esse empréstimo através da imobiliária, diretamente do banco? Como é que é? O que faz para saber mais e adquirir esse empréstimo, Roberto? Então, por ser uma modalidade ligada ao mercado imobiliário, a Nobel é especialista também em home equity. Nós estamos aptos a ajudar você a tirar suas dúvidas e fazer com que você faça sempre o melhor negócio. Então, você pode estar nos procurando. A Nobel Imóveis fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próxima à Estação Nova. Você também nos encontra aí nas redes sociais. É só pesquisar por @Nobel Imóveis no Instagram, YouTube, Facebook. Você irá nos encontrar. Manda lá uma mensagem. Se você tem uma dúvida, fala conosco. Vai ser um prazer imenso ajudá-lo. E também @Humberto Mascarenhas nas mesmas redes. Instagram, YouTube, Facebook. Estou lá à sua disposição para tirar dúvida. Foi interessante o que falamos aqui? Ficou com alguma dúvida ainda? É só nos chamar que a gente vai estar ajudando você. Obrigado, viu, Beto? Gostou da modalidade aí, Novidade. Empresário lá de Humildes. Adquira o seu, viu? Alberto, muito obrigado, viu? Boas informações. Não sabia tudo isso aí sobre essa modalidade. Acho que muita gente se interessou. Quer saber mais? Procura o Beto e toda a equipe lá da Nobel. Um grande abraço, Beto. Muito obrigado, Lucival, Rafael. Um bom dia a todos e até a próxima. Até lá.